Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Podfaz, podcast produzido pela Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco. E neste episódio vamos entender como funciona o atendimento psicossocial dentro das organizações, mais especificamente na Secretaria da Fazenda. Fique com a gente! E quem vai explicar um pouco mais sobre o tema é a psicóloga da Secretaria da Fazenda, Raquel Secundi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Raquel, sabemos que você trabalha para promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Mas estou curiosa mais para conhecer um pouco mais sobre você. Conte um pouquinho da sua trajetória até aqui. Eu me formei em psicologia em Grupi, na Faculdade Unirg. Me juntei ao Estado, por meio de concurso público. Inicialmente eu trabalhei na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, atuei na área da psicologia social, já tinha tido uma experiência nesse sentido em município, então eu tive essas duas vivências de trabalhar na área social tanto no município quanto no Estado. E eu me juntei à Cefaz em 2019, vim para trabalhar na gerência de gestão de pessoas com o apoio psicossocial, então trabalhar na saúde do trabalhador, trabalhar diretamente com o nosso público interno, com os nossos servidores. Você falou que chegou em 2019, E foi bem no período ali que inicia a pandemia, Foi um período difícil? Eu cheguei um ano antes da pandemia, então a gente estava naquele ritmo, de pensar em atividades para qualidade de vida. O apoio psicossocial ele já existia, então eu me juntei à equipe, fui conhecendo os servidores que já eram acompanhados, e a gente estava nesse ritmo de fazer atividades em grupo, quando em 2020 veio a pandemia. E foi difícil, ter que se readequar. No período da pandemia, a gente, obedecendo ali as regras de segurança, deixou de ter o atendimento presencial, Então, o que a gente pôde fazer foi disponibilizar o número de telefone para poder acompanhar os servidores. Tivemos acompanhamentos dessa forma, mas também acabamos perdendo um pouco dos acompanhamentos que a gente tinha de maneira presencial. E sem dúvida nenhuma, é de suma importância ter esse atendimento, não é mesmo? E justamente falando sobre isso, eu queria que você comentasse sobre a importância do atendimento psicossocial dentro dos órgãos públicos. Os órgãos públicos, as estruturas organizacionais que elas têm esse atendimento, elas estão, na verdade, ofertando suporte para o servidor, colocando uma equipe especializada à disposição quando os servidores eles têm essa necessidade. Porque a gente entende que essas necessidades elas vão surgir, em todos os ambientes que a gente convive, a gente é exposto a diversas situações que elas podem nos afetar emocionalmente, e a gente, às vezes, só precisa de um espaço para ser ouvido, para ser acolhido, para ser escutado. E a importância, das organizações terem esse espaço é ter uma referência onde o servidor ele possa recorrer quando ele sentir a necessidade, quando ele se vê em um momento de crise, que é algo que todos nós estamos sujeitos, Então, essa é a relevância, desse investimento nessa estrutura, no apoio psicossocial. Raquel, atualmente você está na gerência de gestão da pessoa, certo? De pessoas, isso. Certo. Como que a equipe identifica e aborda as necessidades individuais de cada servidor, assim? Certo. Só uma correção, que a gente está tão acostumado a falar gerência de gestão de pessoas, mas a gente teve uma mudança na estrutura. Agora nós somos uma diretoria. Diretoria de gestão de pessoas. E respondendo à pergunta, para a gente conseguir abordar, cada questão individualmente, a gente abre esse espaço que eu mencionei de escuta para conhecer o servidor, A gente ouve a história dele, muitas vezes a gente faz questionamentos dentro daquilo que o servidor ele quer expor, para conhecer mais, para entender qual é a situação que esse servidor está vivenciando, para a partir daí a gente pensar em como a gente pode oferecer suporte por meio de orientações, se esse servidor está precisando acessar algum serviço. No apoio psicossocial não sou só eu, psicóloga, a gente também tem uma assistente social, que vai lidar com as questões pertinentes à profissão dela também, para a gente tentar dar o apoio, o suporte que esse servidor ele possa estar precisando.
Mas eu imagino que deve ter muitos desafios aí, hein? Com certeza. Você poderia se citar quais são os principais desafios na implantação de políticas voltadas para a saúde mental? Sim. Na verdade, eu quero responder essa tua pergunta começando pelo final, Sim. né? Dizendo que hoje em dia eu já vejo que a gente tem um contexto melhor para se trabalhar a saúde mental. Porque até as temáticas que são usadas nos meses, por exemplo, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, elas têm despertado a sociedade em geral, né, não só dentro das organizações, para a importância dos cuidados de saúde mental. Né? Então, hoje a gente já tem um cenário mais favorável para a gente fazer propostas dentro dessa área. Mas ainda é difícil, e aí eu vou focar na tua pergunta, né, sobre o desafio, porque a gente tem e a gente percebe uma tendência em se minimizar os problemas de saúde mental, né? Então, a gente tem muitas vezes as explicações que permeiam aí a nossa cultura, que foi construída historicamente, que, não, isso é frescura, né? É preguiça, é falta de motivação, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas tendem a serem muito mais compreensivas com quem tem um problema de saúde física e pensar, não, a pessoa ela não está conseguindo produzir porque ela tem uma doença que interfere na respiração, então não é fácil, né? Agora, quando é um problema de saúde mental, geralmente o olhar não, a pessoa está fazendo corpo mole, né? Estou aqui trabalhando e a outra está lá fazendo corpo mole, inventando problemas, né? Então, infelizmente, a gente tem muito desses estigmas ainda que nos acompanham também dentro do ambiente de trabalho. Então, o desafio é quebrar, né? Quebrar essas crenças, é falar que todos nós estamos expostos a situações, todos nós podemos adoecer mentalmente, né? E adoecer mentalmente não é algo que é uma culpa de alguém, é uma falta de interesse em estar melhor, né? É um adoecimento como os demais. Então, eu acho que o que é mais desafiador é quebrar esses conceitos que estão por aí, né? Que a gente já avançou, a gente tem ótimas práticas, né? Programas, projetos já implantados tanto nas empresas, né? Quanto dentro do serviço público. Já houve um avanço, mas ainda há essa dificuldade. É importante você ter falado sobre isso, porque eu queria conhecer um pouquinho mais sobre essas ações. Quais ações, sim, que são desenvolvidas justamente para melhorar as condições emocionais dos servidores, das outras pessoas, dos outros funcionários que trabalham em outras empresas, também privada? Uhum. Você pode citar um pouquinho mais quais são essas ações? A gente tem os programas né, de qualidade de vida, algumas organizações dão o nome de programas de felicidade, né, nesse sentido de promover bem-estar mesmo no ambiente de trabalho. Aqui na Cefaz nós temos o nosso programa de qualidade de vida, inclusive dá um podcast para falar sobre teremos este episódio ainda, gente. Sobre o que tem sido pensado e executado, né, dentro da Secretaria da Fazenda. E de uma forma mais específica, falando do apoio psicossocial, a gente se coloca junto do servidor para dar esse suporte emocional na hora que ele sente que precisa mais, né? Porque às vezes a gente tem aqueles momentos que a gente não consegue nem pensar o que a gente vai fazer a seguir, né? A gente se vê tanto envolvido com o problema em si, quanto com as emoções que advêm daquele problema, né? A tristeza, às vezes a ansiedade, a raiva. E às vezes a gente precisa ter aquele espaço para parar, para pensar sobre essa situação, de colocar para fora, de falar sobre aquilo, para poder começar a pensar em formas de enfrentar, nas soluções, né? E quais são o papel, na verdade, dos gestores nessa luta, né? Porque eu imagino que eles têm como contribuir justamente para criar essa cultura de cuidado, para melhorar também o ambiente de trabalho. Com certeza, os líderes têm uma importância fundamental, porque são eles que estão nesse convívio diário, né? Que eles tanto escutam, né? Eles têm a possibilidade de escutar o que esse servidor verbaliza, de qual é o incômodo, de qual é a dor, sobre o que ele está passando, como fazer uma leitura também do que não é dito, né? Porque o líder está no dia a dia, então ele consegue ver as mudanças de comportamento, né? Ele consegue ver a expressão daquele servidor que era tão alegre, comunicativo, e de repente está triste, né? De repente está ali evitando contato social.
Então, o líder, por ter essa vivência do dia a dia, ele pode contribuir tanto ofertando esse espaço de escuta, e a gente sabe que é desafiador, que como líder, ele também tem um foco no resultado, né? Mas ele pode abrir essas portas de diálogo para ver se ele pode fazer alguma coisa para melhorar a situação, principalmente se for se o que está causando as dificuldades do servidor estiver ali no ambiente de trabalho, né? Como ele pode buscar ajuda, de repente fazer um contato com a gerência de gestão de pessoas, pedir o acompanhamento da equipe do apoio psicossocial. Então, o líder ele tem esse papel nesse sentido, né, de ser quem identifica. E também... Só uma perguntinha, Claro. Fiquei curiosa agora. Então quer dizer que o próprio gestor, ele pode sim entrar em contato com vocês e pedir um atendimento para o servidor? Pode. Essa é uma das formas de nós sermos demandados no nosso atendimento. Porém, eu destaco aqui que é necessário que o servidor ele aceite esse acompanhamento. O acompanhamento do apoio psicossocial ele é totalmente voluntário, mas a gente se coloca sim à disposição das lideranças para ajudar naquelas situações em que muitas vezes a situação que o servidor está vivenciando pode levá-lo até um prejuízo funcional. Então, assim, é mais uma alternativa para ajudar aquele servidor para que essa situação ela não se agrave a ponto, né, de gerar esse prejuízo para ele. É uma excelente alternativa ali, né? Se tiver disposto a melhorar, e sempre é bom, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, fiquei sabendo que tem uma parceria ali entre Secretaria da Fazenda e Secretaria da Administração num projeto aí que estão executando, que é Saúde Mental na SECAD. Se eu estiver errada aí, você me corrige. Explica um pouquinho como que funciona esse projeto. Isso, o Projeto Saúde Mental, ele é uma iniciativa da SECAD, foi aberto para que todas as demais secretarias, né, pudessem indicar o público para participar. A gente tem, dentro da nossa estrutura, o nosso apoio psicossocial, então a gente tem esse acolhimento. Só que o apoio psicossocial, ele não oferta psicoterapia. O atendimento que eu faço dentro da Cefaz não é um atendimento terapêutico, né? Até porque essa é uma prática vedada para a psicologia organizacional, né? Então, o projeto de saúde mental, ele veio assim, nos ajudar muito nos casos em que o servidor ele precisa de uma psicoterapia, às vezes ele não tem um plano de saúde, às vezes ele não tem condição de fazer isso particular, né? Então, a gente faz a indicação dele para o projeto de saúde mental, ele passa por uma triagem na junta médica e a SECAD, ela tem, por meio da junta médica, a parceria também com as universidades para o atendimento psicoterápico, feito, né, pelos acadêmicos sob supervisão, né, dos seus professores. Então, a gente tem agora essa oportunidade, né, de contar com esse projeto. E sem dúvida nenhuma irá colaborar muito, né? Sim. Agora falando um pouquinho sobre danos psicológicos. Eu imagino que muitas doenças psicossociais são desencadeadas no ambiente de trabalho. Você poderia explicar mais ou menos como que acontece, quais são essas doenças que podem ser desencadeadas justamente nesse espaço? Sim, a gente tem as doenças ocupacionais e as de trabalho, né? Essa diferenciação é porque as doenças ocupacionais, elas são inerentes à atividade. Então, às vezes, a gente tem uma atividade que ela por si só é muito estressante, exige muito de nós, seja porque a gente está lidando ali com risco de vida, com a dor do outro, enfim, a natureza da função, ela é desafiadora e ela pode provocar adoecimento. E a gente tem as doenças do trabalho, que são, como você falou, né, que elas se originam ali por alguma coisa que está presente no ambiente de trabalho. Né? Para dar um exemplo das doenças físicas, né, a gente tem as doenças ocupacionais, as lesões por esforços repetitivos, por exemplo, né, que é inerente a algumas atividades. E a doença do trabalho seriam aquelas que, por exemplo, um ambiente de muito ruído, ele pode causar prejuízo na audição. Do ponto de vista da saúde mental, a gente tem doenças que elas tanto são ocupacionais, que são inerentes à atividade, como o estresse, né? Como são ali oriundas do trabalho. E entre as principais a gente tem a depressão, né? Tem alguns autores que eles até usam a depressão ocupacional, que é aquela que ela surgiu mesmo naquele ambiente de trabalho e ela se mantém por causa
da forma como a pessoa ela sente aquele ambiente. Tanto porque talvez seja um ambiente adoecido, um ambiente onde há assédio, onde há outras cobranças excessivas, outras situações que são, né, que levam ao adoecimento, quanto pela exigência mesmo. Às vezes você tem um bom ambiente, mas você percebe que os seus recursos pessoais, eles não estão ali fazendo um equilíbrio com o que é exigido de você, né? E isso às vezes gera esse adoecimento também. Não só a depressão, mas também a ansiedade, o estresse pós-traumático. Algumas situações de trabalho, elas são vivenciadas como um trauma. Nossa, eu não sabia. Olha! Isso, a gente tem essa associação do estresse pós-traumático com o trabalho. E quais são os primeiros sinais de estresse, assim? Tá. Eu vou até já aproveitar essa tua pergunta para falar de uma outra que eu deixei por último, mas que é muito recorrente, que é a síndrome de burnout, né? Que é aquela sensação de esgotamento, um cansaço extremo, físico e mental, né? Então, tem outros sintomas também associados, dores musculares, dor de cabeça, hipertensão, tem ali... ela vai afetar também a questão do sono, né, provocando insônia. E essa pergunta que você me fez, né, de quais são os sintomas, uma síndrome de burnout, uma depressão, ela não se instala do dia para a noite, né? Às vezes o nosso corpo ele já vai dando avisos do estresse, né? E às vezes muitas vezes nós negligenciamos esses avisos, que é uma dor de cabeça recorrente, né, uma dor muscular, muitas vezes aquela impaciência. E as pessoas confundem muito também com outras coisas, né? Relacionar, não deve ser isso, deve ser outra coisa. Isso. Porque são sintomatologias semelhantes, né? Mas aí a gente muitas vezes está tendo esses sinais. Chega no domingo, a gente pensa, nossa, amanhã é segunda de novo, tem que ir trabalhar, né? É claro que todo trabalhador em algum momento vai pensar isso, né? Mas às vezes isso se torna muito recorrente. É um sofrimento mesmo você sair de casa para ir para o ambiente de trabalho, né? Então, às vezes aquele cansaço que vem, que não passa, né? E às vezes, eu falei da questão da vontade de não ir no trabalho, mas às vezes você faz ao contrário, né? Você começa a se sobrecarregar, entra naquela armadilha do eu onipotente, deixa que eu resolvo, né? E muitas vezes isso já é um sintoma de um estresse que já está instalado. E perdura assim ou não? Tipo assim, é mais um período que você está trabalhando e tal, ou não? Só exemplo, que eu penso muito assim, né? Que muitas pessoas vai período de férias e ainda volta, parece que volta assim, nossa, sabe que não tranquilizou, não relaxou o suficiente. Isso pode ser um dos sintomas também, ou não? O sintoma, ele é por um curto período, vamos dizer assim. A gente pode ter situações diferentes, né? A gente pode viver uma situação que ela é estressante, né? Que vai decorrer ali um certo período de tempo, né? Por exemplo, até coisas boas. Você vai casar. Aí tem todos aqueles preparativos. Você pode ter uma vivência de estresse nesse mesmo com uma coisa boa. Ainda mais com uma coisa que é sentida como negativa, né? E que todos esses sintomas, eles podem ir passando depois que o evento aconteceu, né? Depois que você entregou aquele trabalho que você estava achando desafiador fazer, né? Então, a gente pode ter, né, esses momentos de passar por uma situação que ela é estressante, mas também a gente pode ter esse estresse que ele vai permanecendo e que ele vai abrindo portas para se tornar em uma outra situação, às vezes mais agravada, né? Por isso que eu falei que é importante a gente se observar, né? Porque às vezes mesmo depois de um período de descanso, a gente sente que aqueles sintomas ainda estão presentes, né? Que aquele estresse ainda está ali, né? E é por isso que é importante também a gente aprender a manejar o estresse. A gente ter estratégias que nos ajudem, tudo bem, a minha função é essa, minha função me exige muito. Mas o que eu estou fazendo no resto do meu tempo para ficar bem, né? Eu estou fazendo atividade física, eu estou me alimentando bem, eu estou me permitindo descanso, né? Essa seria uma das estratégias que a pessoa pode seguir também, né? Isso. Que aí a gente precisa manejar esse estresse, né? A gente precisa permitir, né, do nosso corpo colocar isso pra fora também. Só aproveitando, né? As pessoas que me conhecem mais, assim, sempre falam: nossa, mas quando você quer relaxar, você vai ler um livro? Ler livro? Como assim? Eu gosto muito, sabe? É uma forma que eu consigo relaxar, tirar, assim, parar de pensar
pensar no problema, pensar na vida, pensar no futuro, e o foco só ali na leitura. Então, eu, particularmente, gente, eu sigo essa estratégia. Agora, se vocês têm outras, aproveita aí. Exato. Tem que fazer sentido pra pessoa. Tem que fazer sentido. Né? Porque você poderia, por exemplo, de muita boa vontade, dar essa dica pra uma outra pessoa, vai ler um livro. E pra ela não faz sentido nenhum, né? Mas cada um vai percebendo que faz sentido pra você. É pedalar. Eu gosto de me dedicar ao estudo de um idioma. Eu gosto de ler. Para cada pessoa vai ter estratégias que vão fazer mais sentido, né? Sim, realmente. Agora, mudando um pouquinho de assunto. Iniciamos a nossa conversa aqui falando sobre a sua trajetória, que foi ali próximo um ano antes da pandemia, não é mesmo? Eu gostaria de entender, né, de saber como que a Cefaz lidou com essa situação, né? Quais foram as medidas que foram tomadas para justamente ter esse atendimento psicossocial durante este período? Como eu mencionei, foi bem desafiador, né? Porque a gente também estava vivendo sobre aqueles decretos, né? De que não, agora não pode ter nenhum contato presencial, né? Então, o que a gente procurou manter durante todo o período foi o atendimento por telefone, né? Nós somos uma equipe só com 2 pessoas, agora nós temos mais um estagiário, somos 3, mas na época era só eu e assistente social. Então a gente tentou manter esse contato por telefone, a disponibilidade do atendimento, né, para o servidor que ele precisasse fazer contato conosco por telefone ou por e-mail, para a gente não deixar os servidores sem esse suporte. Mas a gente, claro, teve as dificuldades de acompanhar, né? Alguns servidores também estavam em escalas diferenciadas, alguns servidores nossos eram do grupo de risco, estavam no trabalho remoto. Então, a gente teve todos esses desafios, né, que todo mundo vivenciou, todo mundo, de alguma forma, foi afetado. O nosso atendimento, ele também passou por isso. E além dessa circunstância, do isolamento e tal, infelizmente foi um período também muito triste, porque houve muitas mortes, infelizmente, principalmente no Brasil. Então, foi um período muito triste. E o luto, apesar de ser uma experiência universal, ninguém está preparado. Né? Eu gostaria de saber, e aí você poderia, né, e pode explicar pra gente, se há algum trabalho sendo realizado com pessoas enlutadas. Sim, a gente não tem um trabalho específico para a questão do luto, né? Para trabalhar as questões relacionadas ao luto, né? Essa superação da perda de uma forma específica. Mas o apoio psicossocial ele também está voltado para esse público, né? Que está vivendo ali um luto, às vezes não ainda o luto dificultado, o luto que realmente vai requerer uma psicoterapia, mas o luto mesmo que a gente precisa falar, a gente precisa viver aquela fase de aceitar a realidade da perda, né? Então a gente se coloca à disposição nesses momentos. Às vezes quando a gente tem o conhecimento, né, das situações que aconteceram com os nossos servidores, a gente entra em contato. Já tivemos experiência de falar com familiares de servidores nossos que infelizmente, né, faleceram. A gente se coloca à disposição nesses casos. A gente sabe que não consegue abranger todos, né? Às vezes a gente sabe de uma situação que aconteceu, já passou ali muito, muito tempo. Mas eu até aproveito a oportunidade de dizer que se você está passando por essa situação, se você precisa do acompanhamento, do apoio psicossocial, se você quer falar sobre essa situação, fica à vontade para nos procurar, que nós estaremos ali para ouvi-lo e fazer a acolhida, né? E de alguma forma oferecer um suporte que possa ajudá-lo. É isso, né, gente? Agora vamos falar de coisa boa. Nós vamos falar dos planos futuros da diretoria, que agora é diretoria, não é mesmo? Quais são os planos futuros? Há novas abordagens ou programas sendo considerados? Sim, a gente, como eu falei do programa Qualidade de Vida, a gente tem um plano de ação, estamos propondo dentro dos eixos de atuação do programa Qualidade de Vida, a gente tem uma portaria que traz esses eixos, né, saúde e bem-estar, clima organizacional, entre outros. A gente está ali com propostas para trazer para o nosso público da Cefaz. E no apoio psicossocial a gente já
já tem pensado em realizar trabalho com grupo, né? Isso já está planejado e a gente vai começar a execução. Que é proporcionar esse espaço de escuta coletiva, de trabalhar com setores, porque às vezes a gente sabe que uma situação que ela é incômoda para um, ela também é incômoda para o outro. E às vezes a gente tendo esses momentos de tratar aquelas situações juntas, a gente tem um crescimento maior. Então é algo que a gente pretende realizar. E vão realizar. Pessoas competentes, sábias. Ai, gente. Raquel, eu amei conversar com você, tá? Já fica o convite para retornar ao Podfaz e eu acredito que irá retornar sim. Temos aí qualidade de vida, né? Que você disse que daria um podcast. Isso, mas a gente tem uma equipe grande. Tem uma equipe grande. E aí na próxima não vai vir só a Raquel, não. Virá provavelmente outras pessoas também, não é mesmo? Para esse bate-papo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Gostei muito da experiência, muito obrigada. Ai, que bom! E você que nos acompanhou até aqui, comenta, compartilhe. Tchau, tchau!